Ano 2012, Brasil, Minas Gerais, Araguari, cidade de povo forte, guerreiro e batalhador. Com uma área total de aproximadamente 3.000 km², sendo 46 de zona urbana e 54 de zona rural, e uma população estimada de mais de 115 mil habitantes, Araguari é hoje a terceira maior cidade do Triângulo Mineiro. Possui mais de 100 cachoeiras naturais, grutas, áreas de mata virgem, reservas ecológicas intactas, além de uma fauna e flora exuberantes. Bom, a Araguari, a gente lembra de todo o passado de Araguari. Araguari é uma cidade que, principalmente meus pais, iniciaram um processo de fazenda, né? E depois foi encaminhado para a cidade. Então a gente tem toda essa lembrança desse desenvolvimento de Araguari, o que Araguari foi e o que Araguari é hoje, né? Inserido em todo Minas Gerais, em todo o Brasil. Considero Araguari uma cidade privilegiada pelos seus artistas, por tudo que aconteceu assim nas décadas de 40, 50, 60 e vem acontecendo até os dias de hoje. Mas nós tivemos grandes talentos que movimentaram a cidade no sentido da cultura, como a professora Odete Machado Alamy, que foi uma pioneira nas artes. E ela era professora de música, de teatro infantil, escrevia peças, novelista. As novelas dela eram radiofonizadas pela Rádio Tupi de São Paulo. E ela promovia encontros com os alunos e festas beneficentes. E foi um período muito feliz e bonito para Araguari, essa época da professora Odete Machado Alamy, até 1960, quando ela se mudou para Belo Horizonte. Nasci no município de Araguari, nasci num distrito que chama Amanhece. Daqui lá tem 15 quilômetros. Quando eu nasci, já nasci aqui dentro da cidade mesmo, né? E aí sim, meus pais já estavam com comércio dentro da cidade de Araguari. A lembrança de Araguari ainda é com muita terra, né? Vamos dizer, o crescimento chegando, a gente vendo que aquele desenvolvimento que chegava em todo o município, todo o estado de Minas Gerais, já estava começando a chegar em Araguari. E também, né, por vias de rodovias, né, que ainda era de estrada de chão. Lembro muito do meu pai, que fazia muita viagem com ele em caminhão, né? A gente saía daqui, ia para Ribeirão Preto, uma loucura, né, aquela estrada ali que era toda de chão, mas já estava começando a pavimentação. Eu, quando cheguei em Araguari, em 1945, era uma cidade bem pacata e que eu vinha do estado de São Paulo. E nós, então, a família toda, encontrou em Araguari uma guarida muito boa. Araguari, com seu povo hospitaleiro, nós, então, começamos a participar da cidade. Me lembro que, nesta época, Araguari ainda, e principalmente o comércio, era muito incipiente. São poucas lojas, mas nós tínhamos empresários já com arrojo suficiente para levar a cidade a lugares melhores. E nós temos uma lembrança muito grande através de não só da minha participação no comércio araguarino por 50 anos, mas também pela história da cidade que a gente ouviu contar, que na década de 30, Araguari tinha um comércio estável e, nesta época, destacou-se a presença de uma empresa que marcou época na cidade de Araguari, que era a Casa Aníbal. O dirigente da Casa Aníbal é Joaquim Aníbal, homem de visão apurada, que manteve contatos e parcerias
com grandes grupos nacionais e internacionais, a ponto de colocar na cidade, no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, o escritório, no Rio de Janeiro e também em Nova York, nos Estados Unidos, e em Londres, na Inglaterra. E tal era essa capacidade desse empresário que ele fez parcerias com grandes grupos, como o Grupo Barata Ribeiro, do Rio de Janeiro, o Lloyd brasileiro e outros mais de renome internacional. E Araguari viveu a sua melhor época do comércio e Araguari era cotada como a melhor cidade da região. E por isso Araguari começou a se estruturar e aproveitou essa maré boa do comércio e atendia toda a região aqui do Triângulo, Alto Paranaíba e do Sudoeste goiano. Eu me lembro de coisas muito antigas, né? Quando eu era criança em Araguari, nas ruas poeirentas de Araguari, jogando pelada na beira do trilho da Estrada de Ferro Mogiana e da Estrada de Ferro Goiás, porque fui criado ali no chamado Alto do Querosene. Enfim, as memórias são quase todas de Araguari, porque vivi a minha vida toda aqui. Tive o privilégio de nascer nessa cidade, que é uma cidade espetacular, maravilhosa. E os meus amigos estão aqui, a minha família está aqui, as minhas atividades estão aqui. Sempre participei com muito gosto de todas as atividades da comunidade, não é? Além das minhas atividades particulares. Enfim, se for desfilar minhas memórias aqui, vai te tomar muito tempo. Meu pai já faleceu, a família toda, com exceção do só eu que cuidar da família aqui de Araguari. Depois correu a vida e eu cresci, estudei e fui militar 3 anos. Nós tivemos na literatura escritores, poetas que marcaram a cidade de Araguari com seus escritos, com as suas poesias. Na pintura nós tivemos e ainda temos o Birajara Coutinho aí conosco, né, com seus trabalhos, e vários outros artistas que desempenharam suas atividades assim espontaneamente, porque naquele período era assim um tanto difícil até as pessoas saírem para estudar fora, fazer uma escola de belas artes. Poucas pessoas tinham essa oportunidade, mas o dom, o talento natural dessas pessoas fizeram com que marcassem Araguari nessa área da cultura, e foi muito bom. Parabéns, Araguari, pelos seus 124 anos de emancipação política e por tudo que tem representado para todos nós, cidadãos araguarinos. Como é bom resgatar memórias e contos tão ricos e cheios de energia positiva, não é mesmo? Daqui a pouco você vai conferir mais momentos imperdíveis e inesquecíveis da nossa história, do especial Araguari, Orgulho de Minas Gerais. Já fomos chamados de Ventania, Brejo Alegre e tantos outros nomes. Hoje Araguari é uma cidade conhecida pela sua potência econômica e cultural. Somos também conhecidos como um dos maiores produtores de café do país e reconhecidos por exportar um dos melhores grãos, tanto no tipo quanto no sabor. Você está assistindo o especial Araguari, Orgulho de Minas Gerais. Eu sempre tive muito ligado à área de esportes, né? A gente praticou esporte uma vida inteira e essa lembrança é muito assim latente, né? Quando a gente lembra dessa amizade, principalmente nessa parte de esportes. Amigos que são antigos e que são muito queridos. Eu penso que essas amizades antigas, quando são assim construídas desde jovem, não é? Permanecem para sempre, embora às vezes a gente não se veja, porque muitos mudaram, muitos
não estão mais em Araguari. Mas os que estão aqui a gente sempre convive, sempre está reunindo. Os amigos estão aí ainda, né? Tá claro que muitos já estão aí fora de Araguari, né? Se formaram, estão trabalhando em outros setores do Brasil. Além do teatro, nós fazíamos shows musicais também, junto com as orquestras que nos auxiliavam. Ronaldo Nocera, Luiz Bastos, o Sexteto Quente com os músicos Adélio, Adelino. Então, eram colaboradores nossos lá nas apresentações e faziam parte, assim, do acervo musical da cidade, vamos dizer assim, porque eles animavam festas, bailes no recreativo. Então, era, assim, uma movimentação intensa. E nós temos uma lembrança muito grande através de não só da minha participação no comércio araguarino por 50 anos, mas também pela história da cidade, que a gente ouviu contar, que na década de 30, Araguari tinha um comércio estável e, nesta época, destacou-se a presença de uma empresa que marcou época na cidade de Araguari, que era a Casa Aníbal. O dirigente da Casa Aníbal era Joaquim Aníbal, homem de visão apurada, que manteve contatos e parcerias com grandes grupos nacionais e internacionais, a ponto de colocar na cidade, no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, o escritório, no Rio de Janeiro e também em Nova York, nos Estados Unidos, e em Londres, na Inglaterra. E tal era essa capacidade desse empresário que ele fez parcerias com grandes grupos, como o Grupo Barata Ribeiro, do Rio de Janeiro, o Lloyd brasileiro e outros mais de renome internacional. E Araguari viveu a sua melhor época do comércio e Araguari era cotada como a melhor cidade da região. E por isso, Araguari começou a se estruturar e aproveitou essa maré boa do comércio e atendia toda a região aqui do Triângulo, Alto Paranaíba e do Sudoeste Goiano. E Araguari, então, marcou presença. Tal a importância desse empresário que ele fundou em Araguari a Associação Comercial em 1938, sendo seu primeiro presidente. Ele era um empresário de renome internacional, tanto que na época da sua morte, ela foi registrada pela BBC de Londres, uma emissora de cunho internacional, né, mundialmente conhecida. E Araguari, então, viveu por essas atividades e com a colaboração dos outros empresários que também mantinham o comércio, empresários de boa visão, que trazia para Araguari as novidades que existiam no comércio, com grandes marcas, e assim Araguari cresceu. E um outro também dado importante que marcou a vida de Joaquim Aníbal é que na Segunda Guerra Mundial ele fez exportação de derivados de petróleo para a África do Sul e para a Europa. Eu sempre digo que Araguari é uma cidade de muita vitalidade, uma cidade de muita força, não é? A proximidade com Uberlândia, que hoje é uma metrópole, naturalmente poderia trazer alguma dificuldade para o crescimento de Araguari. Ao contrário, Araguari continua crescendo num ritmo mais lento, mais firme. E hoje a cidade atravessa uma fase muito boa. A iniciativa privada está presente de uma maneira muito forte. Grandes empresas estão se instalando em Araguari, na área da indústria, na área do comércio, na área da agropecuária. E a economia do município está de uma forma permanente, sempre crescendo e se estabilizando. Penso que Araguari hoje
é uma cidade diferente aqui da região, uma cidade que você vê o crescimento a olhos nus, não é? Você dá uma volta pela cidade e você vê essas empresas se instalando, a construção civil se agilizando, a cidade está se transformando num polo educacional, recuperando o que no passado já foi, porque houve época em que Araguari centralizava 2 dos colégios mais importantes da região, um para as moças e um para os rapazes. Era o Colégio Regina Passes, que tinha internato e externato para homens, e o Colégio Sagrado Coração de Jesus, que tinha internato e externado para as moças. E vinham de todos os lugares aqui da região e de mais longe ainda. E hoje, com a presença da universidade aqui, com vários cursos de interesse, não é? A cidade está resgatando isso que desapareceu com o tempo, mas não no nível do ensino médio, mas no nível do ensino superior. Penso que esta presença da universidade Unipac aqui, vou dizer o nome porque é a Unipac, contribuiu decisivamente para a revitalização das mentalidades, né? Do rejuvenescimento com os jovens que vêm de fora, e é uma realidade palpável. E agora está se anunciando, e eu espero que se concretize, a vinda de um campus avançado da UFO. Aí então a cidade vai realmente assumir o seu papel de um núcleo universitário importante. Araguari estava nascente, porque realmente a rodovia traz progresso, né? E quando começou a estrada de ferro Mogiana, e em seguida, com o término da Mogiana, o início da estrada de ferro Goiás. E os primeiros trilhos já foram lançados, porque o interesse era buscar o estado de Goiás, e a cidade visada era Anápolis, naquela época. Depois Goiânia, quando surgiu em 1935, por fundação do Dr. Pedro Ludovico. Nessa época, Araguari prosperou muito naquela época. Mas nessa época, em 1935, Araguari já sofreu um revés tremendo, uma lacuna mesmo. Com a mudança, com a fundação de Goiânia, Araguari, digamos assim, exagerando, ficou às moscas. Araguari devia ter naquela época uns 25, 30 mil habitantes. Todo mundo mudou para Goiânia, em busca de trabalho, comércio. Araguari ficou pouca gente. O Colégio dos Padres, o Colégio das Freiras, trazia muito aluno. E o comércio, embora atacadista, devia ter diversos atacadistas, máquinas de benefício de arroz, Araguari já foi considerada uma cidade pioneira no benefício de arroz e uma das maiores produtoras de arroz do estado de Minas. Não só da região, mas também trazia absorvido pelo estado de Goiás, né? O comércio sofreu um arrefecimento quando da mudança da estrada de ferro Goiás, que foi toda transferida para Goiânia, capital do estado de Goiás. E Araguari, que a sua economia girava em torno da pecuária e da agricultura, ela se sentiu abalada com a mudança de todos esses familiares, que além do número de pessoas que trabalhavam, número de funcionários, também eram funcionários categorizados, que fez muita falta à cidade de Araguari. Pois é, o cinema foi uma coisa maravilhosa também, né? Na época nós tínhamos o Rex, mais assim, funcionando o Rex, e o Lux, né? O Lux foi construído na década de 50, o Rex no final da década de 30 para início de 40. E era assim, uma movimentação enorme, porque cinema sempre foi uma arte que chama atenção e todo mundo gosta, né? Tivemos outros cinemas também. Houve uma época que nós tínhamos 4, 5 cinemas na cidade, o Apolo, o Olido, né? Cinemascope, tudo naquele período, assim, muito intenso. Bom, o Araguari de hoje eu faço um balanço muito positivo. Passei para clubes de serviço em Araguari, a gente sempre batalhou, né, para que Araguari tivesse um desenvolvimento sustentável, porque não adianta crescer sem sustentabilidade. Nós precisamos mesmo de uma formação
da indústria, uma indústria pesada, uma indústria que dê realmente aquela qualidade maior. Araguari existe uma ave mitológica que chama Fênix, não sei se você conhece a história, que a cada 1000 anos ela se coloca lá no alto de um pico e incendeia, faz um ninho, incendeia e das cinzas ela levanta, não, é uma ave mitológica. Araguari é essa ave mitológica, porque ela sobreviveu a esses 3 reveses terríveis mesmo. Perdeu com Goiânia, depois perdeu com as oficinas e depois com a Fundação de Brasília. Hoje ela está exuberante e levantando. Eu penso que um marco importante para isso foi a vinda da própria universidade, que revitalizou a construção civil, aumentou a necessidade de lugares para os alunos morar, para se alimentar, para ter lazer. Isso foi um dado importante, é um dado importante. O que nós estamos vendo hoje? Uma Araguari promissora, muito promissora, né? Com todo esse desenvolvimento aí que nós estamos assistindo, uma Araguari bonita, uma Araguari que hoje as pessoas que chegarem em Araguari vão ver uma Araguari diferenciada, é o que a gente está vendo. Estive essa semana mesmo, né? Um pessoal aqui vindo visitar minha empresa de Bento Gonçalves, teve um pessoal também de Blumenau, outros que tiveram também de Jaraguá do Sul, visitando Araguari e estiveram aqui há uns anos atrás e chegou dizendo que Araguari mudou. Isso é muito importante, a gente se sente envaidecido com isso, com essa posição de Araguari nesse cenário da indústria. O que nos traz todo esse desenvolvimento? Desenvolvimento o quê? Qualidade. Vamos dizer, uma política administrativa, uma política voltada para a indústria do crescimento. Temos também essas novas, estruturas que estão em torno de Araguari, que é o que? Estradas, rodovias. Essa duplicação também nos traz uma grande oportunidade de desenvolvimento. Com certeza, eu acredito que para o ano que vem, essas promessas que se tem aí de indústrias vindo para Araguari se concretizem, e que Araguari possa continuar com essa evolução. Eu falo para você porque eu comecei em Araguari com uma portinha, e sempre procurando o quê? Procurando tecnologia, procurando uma formação profissional melhor. E isso eu acho que Araguari hoje já tem, junto a esses órgãos, principalmente a FIENG, que é um órgão que forma essa mão de obra para nós. Então eu acredito muito em Araguari. Olha, eu gostaria de parabenizar Araguari por tudo que vem acontecendo, por tudo que tem realizado em todos os setores, não só no setor da cultura, mas por ser a minha área e estar na presidência da Fundação, eu gostaria de dizer que há muito trabalho para ser realizado, mas muito tem se feito também. Eu acredito muito em Araguari, acho que Araguari tem um futuro muito bom pela frente e todos aqueles que vivem aqui podem compartilhar, podem dividir este futuro de uma forma muito positiva na vida de cada um. Não sei nem como agradecer Araguari. Falar para você, não sei como agradecer esse povo de Araguari por essa sustentação que nos dá pela nossa empresa. Não só a empresa também, mas esse lado humano, esse lado de amizade que nos dá em relação do nome da gente junto a essa estrutura de Araguari. Neste aniversário, eu queria dizer aos nossos conterrâneos que acreditem mais na cidade, porque Araguari agora descobriu a sua vocação de crescimento. Araguari hoje é posicionada em lugar de destaque no cenário nacional. E isso depende da participação do empresariado, principalmente do empresariado e de toda a comunidade. Acredite em Araguari. Araguari vai crescer cada vez mais, vai receber muitos migrantes, porque Araguari é receptiva e tem uma hospitalidade sem igual. Parabéns, Araguari! Sem você não sei viver.